Atlético atingiu 50 jogos na temporada, na última partida aí contra o Atlético Paranaense. E se a gente for comparar o Atlético 2023, que é o atual Galo, começou o ano com o Cudê, agora tem um Felipão. Então começou com um argentino, tem agora um medalhão, né? Um técnico campeão do mundo com a seleção brasileira. Ano passado, o Galo começou o ano com o Turco Mohamed, também um argentino, e terminou o ano com o Cuca, que é o técnico com mais títulos na história do Galo, mais importantes títulos da história do Atlético. Então, tem cenários semelhantes. E os números, Romano? Tá uma matéria do site da Itatiaia, feita pelo Henrique André, que traz esses números. Aí eu vou rolar a bola para vocês aqui para debate. O Atlético esse ano, como no ano passado, já está eliminado, né, nos 50 jogos da Copa do Brasil, da Libertadores. Restou o Campeonato Brasileiro, olha lá. Atlético repete escolhas de 2022, o aproveitamento é menor. Veja números. O Atlético desse ano, 50 jogos, são 24 vitórias, 14 empates, 12 derrotas. Fez 65 gols, sofreu 40. Então, um aproveitamento aí de 57,33%. O ano passado, nos mesmos 50 jogos, a gente pegou um recorte de 50 jogos do ano passado também. O time tinha 27 vitórias contra 24 agora, 15 empates, tinha 14 agora, e 8 derrotas. Esse ano já perdeu mais, 12. 82 gols marcados ano passado em 50 jogos, esse ano 65. Então dá uma diferença grande aí, de 82 para 65. Sofreu 46, agora sofreu 40. Mas em aproveitamento, o ano passado, nos 50 jogos, 64%, esse ano, 57,33%. Me parece que dá pra gente comparar, assim, 2 anos, o Galo meio que repetindo a história, né? Em 2022 para 2023, Romano. Mas em termos de aproveitamento, teve uma queda aí. Piorou. Dá pra detectar onde e por quê, Alexandre? Romano, eu acho que o time do ano passado era melhor, né? Melhor. Porque o time do ano passado tinha o Nacho, tinha o Alan, tinha o Jair, tinha o Keno. E, por mais que as reposições do Atlético neste 2023 tenham sido em comum acordo entre a diretoria de futebol, o comando do clube e o treinador que iniciou a temporada, o Cudê, né? Os jogadores que chegaram para substituir esses que saíram não conseguiram ter o mesmo rendimento. Então, na hora que você pega aí Alan, Jair, o próprio Zarate ano passado também teve problema de lesão, mas o Nacho, o Keno. Então eu acho que no ano passado o Atlético tinha um time mais qualificado do ponto de vista individual. Até porque quando as coisas do ponto de vista coletivo, tática, às vezes elas não vão muito bem, né, o Ale? O individual conta muito. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso no futebol brasileiro é o Flamengo, né? Então eu acho que isso aí talvez explique essa diferença de números. Eu acho que até, por exemplo, o melhor jogador do time, que é o Hulk, também estava no ano passado, até ali a metade da temporada, assim, ele estava jogando mais. Sim. Estava sendo mais decisivo, né? Mas concordo com você, acho que o time do ano passado tinha mais recursos. E os números do Turco eram bons números. Eram bons números. Embora o time não conseguisse jogar um grande futebol, ele sai com um aproveitamento muito bom, né? Mas quem é que deu uma entrevista recente agora e se arrependeu de ter demitido a saída do Turco? O Rubens Menin falou. O Rubens, exatamente. O Rubens Menin falou que foi um dos erros, né, dessa atual gestão do Atlético ter demitido o Turco. Porque a diferença era justamente essa, né? Isso que eu coloquei, da qualidade, né? O Turco, ele conseguia pelo menos com que os caras entregassem na qualidade. O Atlético jogava de igual para igual com todo mundo. Né? Jogava de igual para igual com todo mundo. E com intensidade. Os caras se entregavam, né? Muito. Depois, com a chegada do Cuca, parece que a coisa ficou um pouco mais lenta, né? Mas também, por outro lado, você tem a oportunidade, tem à disposição o maior treinador da história do clube. Sim. Né? É difícil você achar que não vai dar certo. Olha só que interessante. O Cláudio falou do Filipão e do Cuca, né? Os 3 maiores títulos que um clube pode ganhar. Não vamos botar o Mundial, porque o Mundial tá inacessível pra gente, né? O Faz tempo. Né? 2012 com o Corinthians. Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. No mesmo clube, o Filipão ganhou no Grêmio e no Palmeiras, o Cuca no Atlético e o Abel no Palmeiras. Ninguém mais conseguiu. Quer dizer, isso mostra o tamanho do Cuca na história do Atlético e o tamanho do Filipão no futebol brasileiro, que ele conseguiu em 2 clubes, né? E o interessante nisso tudo, né, e nessa comparação que o Alexandre fez, eu acho que se a gente puxar para o ano de 2021,
e posso estar falando uma grande besteira aqui, e até esse é a minha pergunta para vocês. Além do elenco do Atlético ter perdido nomes como o Nacho, por exemplo, e o Júnior Alonso e outros jogadores, não tem o fato também de que as outras equipes se reforçaram bem demais? Esse é um campeonato mais difícil, né? Sem dúvida alguma. Você tem mais SAF, você tem mais investimento, você tem mais dinheiro, você tem mais organização, né? Tem os grandes clubes jogando a Série A. E assim, as apostas que o Galo fez para essa temporada, talvez eu fizesse. Não deram certo. O Edenilson e o Patrick vieram para ser titulares e aí até com a esperança de protagonismo. Então, detalhe. Quando o Atlético contratou o Patrick era titular de São Paulo. Para mim era o melhor jogador. Para mim era o melhor jogador. Jogando bem. Sim. E o Edenilson, ele participou do ciclo com o Tite da Copa do Mundo. Né? Depois, evidentemente, se machucou, né? no último ano, e aí perdeu espaço no próprio Inter. Mas essas duas contratações eram justamente para tornar o time mais forte do que no ano anterior. Só que acabaram não vingando, pelo menos por enquanto. Acho que esses números são mais reflexo disso. E eu acho que fica muito claro que foram duas contratações do Cudê, pelo fato deles terem trabalhado com ele no Internacional. Como Fux, né? Exatamente. No Internacional, e de serem as referências daquele time que não foi campeão brasileiro aí, já nas mãos do Abel, porque praticamente entregou o título pro Flamengo, né? Era só ganhar do Corinthians na última rodada dentro do Beira-Rio e empatou. E o Flamengo perdeu pro São Paulo no Morumbi no mesmo dia, Verdade. Né? Por 2-1. Então, quer dizer, não dá para negar que Edenilson e Patrick, né, eram os pilares daquele Internacional que foi vice-campeão brasileiro num Brasileirão que invadiu 2021 por causa da pandemia. Tanto que foram indicações do Cudê que o próprio Jair, no início da pré-temporada, viu, vou perder espaço aqui. Verdade. Porque chegando Edenilson e Patrick, os caras já conhecem, o treinador conhece os dois. Chegaram para ser titular, o Jair teve essa proposta do Vasco e acabou indo embora do Galo. Né? Tem participação aqui também do nosso ouvinte telespectador, né? Porque agora a gente tá no YouTube e pelo canal da Itatiaia, o Geraldo Assunção tá na bronca, falando que o Filipão não tem capacidade para treinar jogador de qualidade e não sabe colocar jogador na base. Tá na bronca. Assim, o momento do Filipão é discutível mesmo, né? Embora o time tenha dado uma recuperada, uma derrota nos últimos 5 jogos. Agora, em termos de carreira, e até o que ele fez no ano passado, muita gente fala, mas o auxiliar e tal. Poxa, mas o treinador era o Filipão. Ele levou o Furacão, foi o ano passado, a final da Libertadores. Um time jogando um futebol muito competitivo, mas muito competitivo. Eliminando o Palmeiras na semifinal, Palmeiras que era favorito, e jogando melhor que o Flamengo na decisão. Esse cara que fez tudo isso foi o Filipão. Então, assim, claro que tem muito a ver com o encaixe, o Filipão passou por uma fase muito complicada no comando do Atlético. Agora, eu acho que tem muito a ver com o encaixe. O Cuca foi o melhor treinador da história do Galo e depois não conseguiu, nem de longe, repetir a campanha, né? Então, assim, o Filipão ele trabalhou com todo mundo, né? E agora, ganhou tudo. Tá, e o Filipão, isso foi no jogo contra o Santos, né? Ele colocou algumas novidades, dando liberdade pro Paulinho e escalando o Pedrinho. Pedrinho começou como titular naquele jogo, né? Foi. Hoje a gente pode dizer que o Pedrinho cavou o espaço dele como titular no time do Atlético? Sem dúvida. As duas partidas do Pedrinho foram muito boas, né? Não só contra o Santos, mas mesmo contra o Atlético do Paraná, né? Ele teve, principalmente no primeiro tempo, né? Ele jogou muito bem e é interessante que o Pedrinho está conseguindo viver, são 2 jogos só, o universo ainda é muito pequeno, mas o Pedrinho está conseguindo viver seu melhor momento no Atlético. Né? O Pedrinho, inclusive, teve a renovação dele muito questionada, né? Porque ele não conseguia entregar. O Pedrinho não conseguia entregar no Atlético. E agora, né, com o Filipão, ele teve 2 bons jogos em sequência e 2 jogos complicados, principalmente na Arena da Baixada. Não é fácil jogar lá. Mas você acha que, por exemplo, com o Zaratio bem, Zaratio volta pro time. Mas aí quem sai? Ele e o Pavão são os únicos que... Hoje, pelo rendimento atual, eu colocaria o Zaratio no lugar do Pavão. Aí, ó. E você? Eu acho que sim também. Eu acho por justiça. O Zaratio pode até jogar de segundo volante.